Nossa pastora, a pastora Zanilda. Fica em pé, pastora. Impossível que essa mulherada que foi tudo na conferência não conheça a pastora Zanilda, né? Obrigado, pastor. E temos a alegria, o privilégio de recebê-lo hoje aqui para ministrar uma palavra de bênção. Eu queria que, como a gente sempre faz, antes de recebermos, queria que você abençoasse a vida do pastor Wilson, também abençoasse sua esposa, seus filhos, seus netos agora, né? Glória a Deus, os dois. Vamos orar ao Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer por receber, Senhor, nesse momento a tua palavra. Mais do que nunca, Senhor, abençoar também o instrumento que o Senhor vai usar, que é o teu filho, nosso pastor. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, a tua palavra, Senhor, gera fé em nosso coração. Que esse ambiente seja totalmente tomado para nós crescermos e sermos edificados pela tua palavra. Nós oramos, abençoamos a família do teu servo, abençoamos, Senhor, toda a sua geração, sua casa, sua esposa. Profetizamos saúde e bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor para animar a sua fé, para levar você a verdadeiramente a cumprir o propósito do Senhor. Mas antes, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai de amor, nós precisamos desesperadamente do Teu Santo Espírito para trazer revelação, porque nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga, precisamos sentir como o Senhor sente, precisamos entender como o Senhor entende, porque somente assim teremos uma vida vitoriosa, uma vida de conquistas. Por isso, ó Deus, libera a revelação nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, irmãos, segundo o propósito, imagino eu, de cada vida, daquilo que você foi chamado para fazer, então você tem preocupações. Imagino eu que todos os pastores têm uma preocupação. Se não tem, deveriam ter, por ofício, por dever de ofício, que é de ver que a igreja do Senhor Jesus caminhe, avance da forma correta, no rumo correto, para chegar onde tem que chegar. Porque é muito ruim você ver que depois de tempos, a igreja às vezes está patinando no conhecimento de Deus, ou nos frutos, ou em alguma parte na sua vida cristã, que impeça ela de chegar onde tem que chegar. O escritor de Hebreus, diz o seguinte: passado o tempo decorrido, ele escrevendo aos Hebreus, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês não crescem. E eu gostaria de pregar para vocês, de ministrar para vocês coisas mais profundas, coisas mais maduras, coisas que vão tornar a vida de vocês mais produtivas, mais frutíferas. Mas não posso, porque vocês são crianças e eu preciso ainda dar leite para vocês. Então veja, Paulo, o apóstolo Paulo, a Bíblia não fala que foi ele que escreveu Hebreus, mas segundo os eruditos foi ele. Então tinha uma preocupação com a igreja dos hebreus, que era que eles amadurecessem. E essa deve, imagino eu, ser uma das preocupações de cada pastor. É saber, nós estamos crescendo ou nós estamos parados no tempo e no espaço? Porque às vezes nós crescemos em números, às vezes a igreja está avançando, cada semestre, cada ano são mais membros. Glória a Deus por isso. É infinitamente melhor o céu ser um grande berçário do que as pessoas estarem lá no inferno. Então, mas nós queremos que esse berçário se tornem adultos. Na verdade, isso é um alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo ainda diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele enxergava como menino, ele sentia como menino.
Mas quando ele se tornou homem, ele abandonou as coisas de menino. Sabe, então eu e você precisamos avançar, precisamos crescer. Hoje é um dia memorável para mim. Agora de manhã, eu acabei consagrando o meu neto, meu segundo neto. Eu tenho 2 netos, esse agora que nós consagramos hoje, ele é prematuro. A minha nora teve eclâmpsia e aí o neném teve que nascer de todo jeito, correu risco de vida a ela, o neném e tudo, mas graças a Deus hoje está tudo bem com ela e com a criança. E nós o apresentamos. E ele é bem pequenininho, né? Nasceu com 1,7 kg, depois caiu para 1,5 kg, então está crescendo agora. Então tem 1 mês e pouco, 1 mês e meio por aí. Então, muito pequeno. E apresentando ele ali, então está ali meu filho, está ali minha nora, está eu, minha esposa, nós, tudo ali, assim, cuidando daquela criança, né? E ele, na verdade, hoje ele só dá trabalho, porque só chora e come e dorme e não deixa os outros dormir, porque quando ele quer comer ninguém dorme, e só faz cocô, xixi, e a gente troca. Quando ele quer ser trocado, ele chora, vai lá todo mundo. Então, porque ele é uma criança, então a gente fica em função dele, para guardá-lo e tudo. Mas hoje, na hora que eu estava apresentando, eu o abençoei e disse: essa criança, o nome dele é Daniel, eu falei, o Daniel vai crescer em graça e estatura diante do Senhor, como o Senhor Jesus cresceu. Quer dizer, essa é a expectativa, esse é o desejo. E se Deus o livre isso não acontecesse, nós iríamos ficar muito tristes. Sabe, Deus olha para você, Deus olha para mim, e Ele quer ver a gente crescer, a gente avançar. É evidente que Deus ama quando você se tornou um novo convertido, a uma criança no mundo espiritual. Mas não é desejo do Senhor que eu e você continuamos como criança. Deus quer que a gente cresça, quer que a gente avance, quer que nós tenhamos conhecimento do Altíssimo. Há muitos séculos atrás, Deus diz, através do profeta Osés, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, em outras palavras, o meu povo perece porque são crianças, não têm o conhecimento, não avançam, não conquistam, não chegam onde tem que chegar. E eu, como dever de ofício também, eu sempre estou observando a igreja do Senhor e tentando de uma ou de outra forma ajudar naquilo que eu consigo, segundo a maturidade que eu tenho, que também não é muita, mas levar outras pessoas a crescerem. Mas e quando eu ligo a televisão e assisto um programa evangélico, quando eu vou em algum lugar, eu converso com um cristão, com outro, atendo uma pessoa e tudo, então eu tenho uma ideia de como que a igreja do Senhor está. E aí eu fico olhando o que se prega, eu fico olhando o que o cristão busca, eu fico olhando a postura, o comportamento, a conduta da igreja, dos irmãos, a minha, dos pastores, e eu fico pensando, nós temos que avançar muito, temos que crescer muito, porque hoje, o que é que um cristão busca? Porque aquilo que nós buscamos define a nossa maturidade. Aquilo que você está preocupado, aquilo que você está trabalhando para conquistar, na verdade vai definir a sua maturidade. Então, se você vê um jovem que ele está só brincando com videogame, ele só quer jogar bola, ele só quer passear, acordar tarde, né, dormir tarde também, e não tem nenhum compromisso com nada na vida em termos de produzir nada, de ser responsável por nada, você olha para ele e fala o quê? Você é uma criança. Você é uma criança. Dura é se ele já tiver uns 20 anos, né? Aí é duro. Pergunta para um jovem que está do seu lado: você vive assim? Às vezes está preocupado só com quem ele vai namorar, com quem ele vai sair, alguma coisa. Você fala assim: meu Deus do céu, cresça, menino, ajuste sua vida, toma uma atitude. E eu diria o seguinte: o que é que você, como cristão, está buscando hoje? Quando você lê a palavra de Deus, quando você entendeu a vida cristã, quando você foi chamado pelo Senhor, o que é que você busca? Porque o que você busca vai definir a sua maturidade. E eu vou te falar o que é que se busca hoje no meio evangélico. As pessoas querem curas. Cura de quê? De enfermidade do corpo delas.
As pessoas querem o quê? Querem um casamento perfeito. Busca, ora, jejua para que os seus casamentos sejam restaurados. As pessoas buscam prosperidade. Todo mundo quer ser próspero. Todo mundo quer ter uma vida confortável. Todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter uma casa. Trabalha em função disso. Muitos querem casar, né, jovens? Outros querem consertar o casamento. Olha aí, pensa bem. Outros falam, eu era feliz, não sabia, agora casei, o que eu faço na minha vida? E aí alguém vai falar, mas pastor, isso, nós não devemos buscar isso? Sabe, nós precisamos andar mais segundo o que a palavra de Deus diz, e menos segundo aquilo que eu e você pensamos, porque é a palavra de Deus que é a verdade. Jesus disse certa vez, os ímpios, aqueles que não me conhecem, buscam todas essas coisas: prosperidade, saúde, uma vida profissional, uma empresa que prospere, um casamento ótimo. Os que não me conhecem buscam isso. E se você hoje está buscando isso, qual é a diferença de você para o ímpio, para aquele que não conhece o Senhor? Jesus diz que os ímpios buscam isso. Mas qual foi a orientação de Jesus? Você não precisa buscar isso. Jesus falou, seu Pai Celeste sabe que você precisa disso. Você não precisa buscar isso. Essas coisas serão acrescentadas à vossa vida. É isso que Jesus disse. Você pode ficar com o que você pensa, como um adolescente fica com o que ele pensa e não com o que o pai diz, porque ele acha que sabe mais do que o pai. Aí a hora que ele se torna maduro, ele vê o quanta besteira ele já fez na vida. Mas até que isso aconteça, ele fica com o que ele crê, com o que o amigo dele diz, mas não com o que os pais dizem. Isso é o quê? Imaturidade. Uma hora passa, uma hora a ficha cai, uma hora ele fala, meu Deus, que besteira que eu fiz. Então é muito melhor ficar com aquilo que o nosso Pai diz, o nosso Pai Celeste. Se Deus diz que vai acrescentar isso na minha vida e na sua, então creia. Eu e você não precisamos buscar isso, porque buscar algo que Deus está falando que não precisa, que Ele vai acrescentar, então isso é seguir a palavra de Deus. Mas aí então o que eu vou fazer? E aí nós precisamos entender isso. Então o que é que eu tenho que buscar? Eu, como um homem maduro, um homem espiritual, você como uma mulher madura, uma mulher espiritual, o que é então que você deve buscar? Porque você fala, mas eu estou vivendo isso, eu oro, eu jejuo, eu busco na palavra de Deus, eu estou numa célula, eu faço os cursos para que minha vida se torne uma vida melhor, meu casamento seja melhor, meu relacionamento com meus filhos seja também melhor, que eu seja mais próspero, que eu tenha uma vida saudável. Eu busco isso. Pois se você faz isso, eu quero te falar que você é criança. Por que você é criança? Porque tem coisas infinitamente mais importantes que Deus diz para eu e você buscarmos e deixar isso, Ele acrescentar a minha vida e a sua. Isso é o que está escrito. Então veja, se você pegar uma criança e pegar uma sacola com muito dinheiro, milhões ali, colocar dentro da sacola, e pegar um pirulito, daquele bem grande, lá de Itu, aquele bem colorido. Uma vez eu fui em Itu e comprei um pirulito, porque eu discipulo muito, aí eu guardei lá na minha sala. Dependendo do que a pessoa falava para mim alguma coisa, eu dava o pirulito para ela de presente. Falava, olha, estou aqui como pastor te abençoando. Aí ela entendia qual era a maturidade dela. Mas se você pegar uma criança e pegar um pirulito desse e colocar para ela, e essa sacola cheia de muito dinheiro, milhões, e falar para ela, escolhe, o que ela vai escolher? O que você acha? Pirulito. Por quê? Porque ela não tem senso de valor. É criança, ela não sabe definir o que é importante. Para ela é o seguinte, não, o pirulito é mais doce, é mais gostoso, me dá esse pirulito aí. Ela não entende que os milhões compram a fábrica de pirulito, e ela pode ter pirulito o resto da vida. Não, mas ela não entende isso, porque é criança. Então eu e você precisamos entender
Por isso que nós oramos sempre antes de pregar. Eu quero entender como Deus entende. Eu preciso enxergar como Deus enxerga. Isso é maturidade. E o que é que eu e você temos que enxergar? Ou o que é então que eu e você temos que buscar? Nós nascemos, nós vivemos, nós nos movemos para quê? Para ter o que o ímpio tem? Não, não é. O reino de Deus não é assim. Está escrito na palavra de Deus. Então para que é? Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 28. Você sabe que o livro de Romanos é um livro assim para pessoas maduras. Tem coisas básicas de vida cristã, mas tem coisas que aprofundam na vida cristã. Então Paulo aqui no capítulo 8, a partir do verso 28, olha o que Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Agora olha aqui, olha como que Paulo começa: sabemos. Quando ele começa com essa palavra, significa o seguinte: para quem ele estava escrevendo, isso era nítido, isso era claro, eles não tinham dúvidas, todos sabiam o que Paulo vai falar agora. Então ele fala: sabemos, todo mundo sabe, nós crescemos, nós temos revelação disso, nós avançamos, todos estamos sabendo. Então os romanos conheciam isso. Será que eu e você conhecemos isso como Paulo escreveu? Olha o que ele diz: então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Eu amo esse versículo, e eu acho que quase todo mundo ama esse versículo, e muitos decoram esse versículo. O problema é que fala ele só até aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e morre aí, põe um ponto aí. Mas Paulo não pôs um ponto aí. Paulo continuou. E tem muitos cristãos que estão pensando que por ele ser cristão tudo coopera para o bem. Não, é um engano. Leia o versículo todo. O versículo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Quais? Então não é de qualquer pessoa, não é só porque é cristão, não é porque só é filho de Deus. Não, daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então tem duas condições para que tudo coopere para o meu bem: eu preciso amar a Deus e preciso estar dentro do propósito de Deus. Fora do propósito de Deus, ninguém tem garantia de bênção nenhuma, de bem nenhum. Fora do propósito de Deus, pode ser que a sua vida vai ser um inferno, mesmo cristão. Eu conheço muitos crentes que têm um casamento que ímpio tem casamento melhor do que o deles. Como que pode um negócio desse? Mas a Bíblia não diz que tudo coopera para o bem, mas não nesse casal. Por quê? Eu não sei onde é que está o problema, se eles não amam a Deus ou se eles não estão dentro do propósito de Deus. Eu creio na segunda opção, porque se são crentes devem amar a Deus, mas às vezes não estão dentro do propósito divino. E aí, vamos continuar lendo. Então veja, existe algo para o qual Deus me chamou, um propósito divino, está escrito aqui. E ele continua: porquanto, agora ele está explicando. Então ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, desde que eu esteja amando a Deus e esteja dentro do propósito. E aí ele fala: porquanto, então ele está explicando por quê. Por que dentro do propósito de Deus eu sempre serei abençoado? Ele fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele deixou claro por que é que tudo vai cooperar para o meu bem: porque eu fui predestinado a ser como Jesus. E quem é como Jesus, é impossível do mal tocá-lo. Quem é como Jesus, é impossível fazer algo errado. Quem é como Jesus, é impossível do diabo destruí-lo, de impedi-lo, de prejudicá-lo, de pará-lo. Quem é como Jesus, ele está no topo da maturidade. Então por que é que tudo vai correr para o meu bem? Porque eu fui predestinado a ser como Jesus. Agora vamos ler
o próximo versículo. E olha o que ele diz. E aos que predestinou, agora ele está falando, vamos explicar mais esse ser como Jesus. E ele fala, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Então o que ele está falando? Olha, você estava aqui no mundo, mas você foi chamado. Então agora você está numa categoria de chamado. A esses chamados, Deus os justificou. O que é justificar? Tornar você justo. Só mora nos céus pessoas justas. Injustiça é mundo. No céu não tem injustiça e nem justos. Para que eu e você possamos morar nos céus, nós temos que estar em Cristo o justo, e aí nós nos tornamos justos. Mas agora vem algo poderoso. Eu estava aqui no mundo, Deus me chamou, Deus me justificou, e a Bíblia diz que Deus me glorificou. Então olha o final. O final é reino de Deus, mas reino de Deus glorificado. Não é reino de Deus criança. Não é reino de Deus em processo de transformação. Não é reino de Deus vivendo uma vida metade mundo, metade reino. Não, é uma vida glorificada. Esse é o final. Então, o que nós fomos predestinados, e o alvo de Deus para você e para mim é nos glorificar, é nos chamar, nos transformar, nos purificar, nos tornar justos e nos glorificar. Esse é o final. É isso que eu tenho que me preocupar, é isso que você tem que se preocupar, porque foi para isso que nós somos chamados. É esse o plano de Deus, é esse o alvo de Deus. O alvo de Deus não é só te tirar do inferno. Tirar do inferno é um meio para que Deus glorifique a sua vida, porque Deus não tem jeito de glorificar você lá no inferno. Então Deus te tira de lá, te transforma, te lava, te purifica, te ensina, você amadurece, e aí você é glorificado. Esse é o alvo. É para isso que eu nasci, é para isso que você nasceu, sermos glorificados. Eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus. E eu até entendo a gente ter dificuldade de entender o que é ser glorificado. Na verdade, vou até mais longe. Sinceramente, eu acho que aqui nesse mundo nós nunca vamos entender o que é ser glorificado. Acho que nós não temos capacidade para entender isso. Mas a Bíblia fala e mostra algo sobre esse ser glorificado, para que no mínimo eu e você tenhamos uma ideia, saibamos o que é isso. Tem uma ideia pelo menos. Porque eu creio que é impossível de eu entender isso, que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não tem nada nesse mundo que eu possa olhar e falar, isso é ser glorificado, porque é algo tão superior que não existe nesse mundo. Mas nós podemos ter uma ideia. Deixa eu te falar algo. Você já ouviu sobre o apóstolo João? O apóstolo João era o apóstolo mais íntimo do Senhor Jesus. Era o apóstolo que mais conhecia Jesus. Era o apóstolo que tinha liberdade para chegar em Jesus e reclinar no peito de Jesus. Nenhum outro tinha essa coragem, só João. E Jesus aceitava isso, ou seja, eram muito íntimos os dois. Quando Jesus foi preso, ele foi o único que acompanhou Jesus. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote e João estava ali. Pedro acompanhou e nem podia entrar. João é que colocou ele para dentro da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro entrou na casa do sumo sacerdote enquanto Jesus estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, e ele estava lá no pátio negando Jesus. Mas João não, estava lá apoiando Jesus. Depois Jesus foi crucificado. Só existia um único apóstolo aos pés da cruz, João. Porque João era intimamente ligado com Jesus. E mais, Jesus tinha tanta confiança em João, eles eram tão ligados, que Jesus, antes de expirar, virou para João e falou assim: João, cuida da minha mãe. Eu cuidei dela até agora é com você. A partir de agora eu morro, mas você vai cuidar da minha mãe, de Maria. E falou para Maria: Maria, o seu filho agora é João. João agora é o responsável para cuidar de você.
Se Jesus disse isso para João, é porque eles eram muito íntimos. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que João escreve sobre Jesus como se ele estivesse dentro de Jesus. Ele fala dos sentimentos, ele fala dos desejos, ele fala das emoções de Jesus, porque ele tinha muita intimidade com Jesus. Jesus morreu, Jesus partiu e João ficou. Segundo a tradição, foi o apóstolo que morreu por último. O último a morrer foi João. Segundo a tradição, morreu com mais de 100 anos. E João, porque era um pregador, porque era uma pessoa que testemunhava sobre Jesus, pregava a palavra de Deus, ele foi preso. Foi desterrado para uma ilha chamada Patmos. E nessa ilha, ele teve uma visão de Jesus. Jesus apareceu ali para ele. E essa visão que ele teve de Jesus, nós demos o nome de Apocalipse. E olha como que começou essa visão. Apocalipse capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz. A partir do verso 9. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Adivinha quem é que João estava enxergando? Quem João estava vendo? Jesus. Só que agora era um Jesus completamente diferente daquele que ele tinha vivido. Agora não era mais Jesus em carne e osso, com esse corpo de carne. Agora ele estava vendo Jesus glorificado. E ele nunca imaginou algo tão poderoso, algo tão elevado quanto aquilo. A glória era tanta que ele, ao ver, caiu como morto. O homem mais íntimo de Jesus na face da terra, que o conhecia completamente, ao ver Jesus glorificado, caiu como morto. Tamanha era a glória do Senhor Jesus. Eu não sei explicar o que é isso, mas dá uma ideia, as qualificações que João tentou descrever como era Jesus, dá para você ter uma ideia de como ele é. Não como homem que viveu aqui, mas como homem que foi glorificado diante de Deus e diante de todo o universo, de todo o cosmos, de toda a criação, céus e terra. Agora eu vou te falar o que é mais importante nessa visão, e o que eu quero enfocar é que esse ser poderoso dessa forma, essa estatura e esse poder e essa glória que Jesus ali demonstrou para João, a Bíblia diz que eu e você seremos tal como ele é. Isso não é só para Jesus, isso é para mim e para você. Ser glorificado é ter aquela aparência. Ser glorificado é ser daquela forma. Ser glorificado é chegar naquela posição, naquele poder, nessa glória. Eu e você fomos chamados para isso, porque a Bíblia diz claramente que eu e você seremos como Jesus é. Você não entendeu, senão você tinha falado um glória a Deus bem grande. Então, o que Paulo falou?
Aos que chamou, justificou. E ao que justificou, glorificou. Glorificar é isso. É uma posição, é algo poderoso, é algo que Deus tem preparado para mim e para você. Se nós não conseguirmos entender isso, nós temos pelo menos uma ideia com essa descrição que João fez de Jesus. Esse é o lugar, essa é a posição, esse é o alvo, esse é o plano de Deus. Isso é o que Deus tem preparado para mim e para você. Então a minha preocupação e a sua é isso, deveria ser isso. Não existe nada na sua vida mais importante do que isso. Você não pode conquistar nada tão glorioso do que isso. Você não pode ter nada tão poderoso do que isso. Você não vai conquistar nada nessa terra, porque não existe nada nessa terra tão poderoso do que ser glorificado por Deus. Agora, tem muitos cristãos que estão buscando ter um carro. Mas será que um carro pode pelo menos chegar perto disso aqui? Muitos jovens estão procurando um casamento. Será que você vai encontrar um homem ou uma mulher perto disso aqui? Muitos estão buscando um casamento. Será que o seu casamento vai ser tão bom quanto isso aqui? Esse é o alvo. Eu e você nascemos para isso. Aí alguém fala assim: olha, pastor, se nós nascemos para isso, então não temos que me preocupar, Deus vai nos levar a isso. Será? Vamos voltar lá para Romanos. Romanos capítulo 8. E olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 8, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 8, 17. E ele diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora olha o que ele diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então veja, o alvo é ser glorificado, vai ter uma condição: se com ele sofremos, então com ele seremos glorificados. Então a glorificação é alvo, a glorificação é o plano, a glorificação é o final, para aqueles que sofrerem aquilo que Jesus sofreu. Ou seja, existe um processo, existe um caminho para a glorificação. Esse é o alvo de Deus, mas infelizmente nem todos vão chegar. As crianças não chegarão, somente os maduros vão chegar. Os maduros vão chegar. Por isso que eu e você temos que ajustar as nossas vidas segundo a palavra de Deus. Eu preciso entender isso, para eu mudar os meus alvos, para eu mudar as minhas preocupações, para eu mudar os meus investimentos, para eu mudar a minha forma de viver, para se ajustar à forma de Jesus. Porque se eu não passar pelo processo que Jesus passou, eu também não vou ser glorificado como Jesus foi. Existe um caminho, existe um processo. Jesus não foi glorificado assim do nada, não. A Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho, e diz: vem. Ele passou por esse caminho, foi glorificado, está sentado à destra de Deus e fala para mim e para você: vem, ande pelo meu caminho, siga o caminho que eu abri, faça o que eu fiz, para que você também tenha a posição que eu tenho, para que você esteja junto comigo, para que você tenha a mesma glorificação, para que você faça parte do mesmo poder, da mesma glória. Mas venha por esse caminho. Agora, pode ser que eu e você estamos envolvidos com outras coisas, estamos envolvidos com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que os ímpios estão buscando. E aí, se esse é o caso, e nós temos que cuidar para que não seja o caso, eu jamais vou chegar na posição onde eu tenho que chegar. Tudo foi preparado para isso, e eu não vou chegar. Não vou chegar porque estou buscando outras coisas. E eu te pergunto, qual é esse caminho? Eu quero te falar 4 coisas. Deixa eu falar algo aqui. Eu sei que normalmente tem um horário aqui, eu já estou quase no horário de término do culto. Mas eu comecei a falar, acho que um pouquinho mais tarde, né, pastor Márcio? Posso ter um pouquinho mais de tempo? Os irmãos me dão um pouquinho mais de tempo. Só hoje, eu não vim aqui todo dia. Só para eu concluir a palavra, amém? Amém? Então veja, eu quero falar sobre 4 coisas.
4 coisas que, se não acontecerem na minha vida e na sua, jamais nós seremos glorificados. Nós não vamos chegar. Para que a gente chegue, para que a gente tenha a mesma glorificação que o Senhor Jesus teve, eu não estou falando que eu e você vamos ser deuses, mas a Bíblia diz que nós vamos ser tal como Ele é. É isso. Então, para que eu seja como Ele, eu preciso passar por esse caminho. E qual é esse caminho? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Então, a primeira coisa, quantos aqui querem percorrer esse caminho? Dá um glória a Deus. Porque aqueles que não querem esse caminho, né, aí o culto terminou para você, porque agora eu vou falar sobre esse caminho. Então, somente aqueles que querem. Então, presta atenção, porque é o caminho. É o caminho que Jesus abriu, é o caminho que Jesus seguiu, é o caminho que Jesus percorreu, é o caminho que Jesus disse: vem, que você vai ficar como eu. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto, eu e você, para sermos glorificados, nós precisamos entender que existe um propósito. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus profetas, aos seus sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes. Isso é que a palavra de Deus diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus, o reino dele é um reino de sacerdotes. Então Deus não faz nada sem falar aos seus sacerdotes. Ou seja, Deus não vai fazer nada na minha vida e nada na sua vida antes de te avisar o que Ele vai fazer. Então o propósito divino não é algo que é escondido a 7 chaves. O propósito divino não é algo que só uns escolhidos sabem qual é. Não, Deus fala com todos. Deus avisa antes. Deus te propõe algo antes. Olha o que o apóstolo diz aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja, Deus não vai impor a você o propósito dele. Não vai. Deus vai mostrar para você o propósito dele. Ele vai propor para você. A questão é, você vai ter que escolher: eu quero ou eu não quero, eu aceito ou eu não aceito. Deus sempre propõe, a carreira é proposta. Deus chega e fala: eu tenho algo poderoso para você, eu quero que você seja glorificado, mas tem um caminho, tem algo para você fazer, tem algo para você caminhar, tem algo para você mudar, tem algo para você conquistar. Você quer isso? E aí você tem que falar sim ou não. Se você falar não, Deus deixa. Jesus chegou certa vez para um jovem rico e falou para ele assim: você quer ser como eu? Ele falou: quero. Ele falou: então vai, vende tudo que tem e me siga. O que o jovem rico fez? Foi embora. Foi embora. Por quê? Ele não viu que a glorificação é mais importante do que qualquer dinheiro nesse mundo. Ele entendeu: ter dinheiro nesse mundo é mais importante do que ser glorificado. É para vender tudo? Não. Eu quero te servir, Jesus, mas rico. Jesus falou: não, você não. Jesus não falou isso para muitas pessoas na Bíblia, só falou para esse homem. Mas para ele, Jesus deixou claro. E a Bíblia diz que Jesus falou isso porque Jesus o amou. Jesus o amou e disse: vai vender tudo que tem. Então fica implícito o quê? Que aquele rapaz gostava tanto de dinheiro que isso estava prejudicando a vida dele. E Jesus falou: então abre mão disso e me siga. Pois ele não quis seguir Jesus. Então Deus propôs e ele rejeitou. E o que Jesus fez? Não foi atrás. Porque Deus não vai atrás daqueles que rejeitam a sua proposta. Mas há uma proposta, há uma carreira para mim e para você. Eu falo para você, eu entendi a minha carreira. Um dia Deus chegou para mim e falou: eu te chamei para ser um pastor. E eu aceitei a proposta de Deus. Eu era diretor de uma empresa de informática.
Então eu tinha 30 anos, 33 anos. E eu ganhava muito, muito, muito bem. E a minha função naquela empresa era desejada por muitos. Na minha família todo mundo achava assim que eu era a pessoa mais felizarda da família. E o dia que eu cheguei e anunciei falando que eu ia abrir mão, que eu ia largar aquilo para ser pastor, o irmão da minha mãe mais velho, o irmão mais velho, foi lá na casa da minha mãe e falou: olha, o Wilson está louco, você precisa interditá-lo, ele precisa passar um tempo numa casa de repouso, porque está fazendo a pior besteira da vida dele. Falou para minha mãe: não permita, faça alguma coisa. Minha mãe é uma mulher de Deus, falou para o meu tio: você não sabe o que você está falando, meu filho está fazendo a coisa certa. Então aquilo, eu não vim para o evangelho porque eu estava precisando de dinheiro, eu tinha sobrando. Eu não vim porque eu estava doente, minha saúde era muito boa. Eu vim porque eu entendi a proposta de Deus. Ele me fez uma proposta e eu aceitei. Agora eu falo para você o seguinte: todos os meus colegas, meus amigos lá de diretoria, que continuaram diretores e cresceram e avançaram, não tem nenhum mais próspero do que eu. Desde então Deus me sustentou, fez milagres financeiros na minha vida. E eu falo para você, nunca orei por dinheiro e nunca pedi a Deus dinheiro nenhum, mas Deus me prospera desde então, porque eu aceitei a carreira. Deus falou: eu quero que você seja um pastor. Eu falei: eu vou ser. O que é que eu tenho que fazer? Abra mão de tudo. Então abra mão de tudo. Eu entendi a carreira, porque Deus sempre propõe. A questão é: você aceita a proposta de Deus ou não? Tem gente que não aceita. Tem pessoas que querem que Deus o abençoe, mas ele vai continuar na carreira que ele definiu. Mas Deus propõe a carreira e fala: você quer? Agora, a Bíblia diz que Deus, a carreira é proposta. Agora, vamos ler o próximo versículo e olha o que acontece. Agora, Paulo está falando: nós temos que correr essa carreira proposta. E ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus está glorificado lá. E o que é que Paulo está falando? Quando você aceita a carreira proposta, entra nela olhando para Jesus que está sentado no final dela. Não olhe para mais nada, olhe só para Jesus. Fica firme, corra com perseverança até chegar lá. É isso que ele diz. Mas tem algo aqui poderoso nesse versículo, muito poderoso, que ele diz o seguinte: que Jesus aceitou a proposta de Deus e se alegrou. Então veja, para Jesus Deus também fez uma proposta, e é por isso que ele percorreu esse caminho, e é por isso que ele é o exemplo, e é por isso que eu e você temos que fazer a mesma coisa, porque a Jesus também foi proposto algo. E aqui entra o segundo princípio. O primeiro é o quê? Você precisa entender o seu propósito de vida. Eu entendi o meu. Eu estou nessa carreira de pastor porque eu entendi para o que Deus me chamou. E eu te pergunto: Deus te chamou para quê? Você precisa saber disso, porque a proposta de Deus está bem escrita, está bem definida. Quando Deus chamou Paulo e mandou Ananias ir lá batizá-lo, Ananias falou: mas Deus, esse homem vive matando tudo quanto é crente, eu vou lá batizá-lo? O que Deus falou? Não, esse é um instrumento nas minhas mãos para pregar o evangelho para judeus, gentios e reis. Então Deus definiu o propósito de Paulo, e Deus sempre define o propósito de todos, porque antes que você existisse, antes que houvesse mundo, Deus pensou em você e definiu um propósito. E à medida que você vem para o reino, Deus te mostra ele. Então a questão é: eu preciso entender o propósito divino, senão jamais eu vou ser glorificado. Porque somente aqueles, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, estão dentro do propósito. Então eu preciso entender qual é o propósito, porque tem muitos crentes vivendo à margem do propósito. Os meus 2 netos ainda não entraram no propósito, são crianças. Vai chegar uma hora que eles vão ter que tomar uma decisão de vida, mas agora são crianças.
são cuidados por outros. Tem muita gente dentro da igreja que são crianças, estão sendo cuidados por outros, mas tem que chegar uma hora que você tem que amadurecer e fazer uma escolha de vida. O que você vai viver? O que você vai fazer? Que tipo de vida cristã você vai viver? Porque Deus sempre está propondo. Se você ainda não ouviu, não ouvi, então é porque você ainda é uma criança, não tem condições de ouvir, mas com certeza Deus já falou. Está falando. Você precisa perceber. Então a primeira coisa para que seja glorificado é entender o propósito. Segundo, é o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus se alegrou. Olha o que está escrito: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Então Deus propôs. Jesus se alegrou com o propósito divino. Agora eu quero te perguntar o seguinte: qual foi o propósito de Deus para Jesus? Qual foi a proposta? O que é que Deus propôs para Jesus, que Jesus, vivendo como Deus, ainda não tinha? Porque a Bíblia diz que Jesus se alegrou com o que lhe foi proposto. Eu vou te falar o que Jesus não tinha. Você. Porque eu e você já nascemos no inferno. Todo ser humano, a humanidade já está no inferno. Eu e você não fazíamos parte da eternidade. Então a proposta de Deus para Jesus é: Jesus, eu quero colocar a humanidade na eternidade. Jesus ouviu isso e se alegrou com isso. Jesus se alegrou em ver você na eternidade. Jesus se alegrou em ver que você iria não viver no inferno eternamente, mas viver com Ele eternamente. Ele se alegrou com isso e falou: isso é muito bom, Deus, isso é maravilhoso. Muitos acham que Deus propôs para Jesus a cruz. Não, Deus não propôs cruz. A cruz foi uma necessidade para que você fosse para a eternidade. Sem cruz você não teria condições de ir. Mas antes de falar da cruz, Deus falou da proposta. Deus mostrou, era o benefício. Deus mostrou, era o plano. Deus mostrou o alvo. Deus mostrou a conquista. E Jesus falou: isso é muito bom. Eu me alegro com isso. Então olha, para que eu e você sejamos glorificados como Jesus foi, eu preciso primeiro entender o propósito divino, e segundo, me alegrar com isso. Porque se não tiver alegria nisso, você não vai entrar no propósito, mesmo que você entenda. Tem muita gente que não entra no propósito divino porque não entende. Tem outros que não entra porque entendeu e não se alegrou, não gostou. Não sei se é bem isso que eu quero. Sabe, certa vez Deus levantou um rei, o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Mas o que aconteceu logo em seguida? Saul não se alegrava com as coisas de Deus. Saul não tinha prazer nas coisas de Deus. Saul tinha um propósito próprio, tinha uma agenda própria, tinha sonhos próprios. E Deus deu uma oportunidade, deu outra. Deus compartilhava com Saul o que ele queria que Saul fizesse, mas Saul não se alegrava com as coisas de Deus. Ele queria fazer o que dava na cabeça dele. Chegou uma hora que Deus disse para Samuel: não dá mais. Tentei, insisti, dei todas as oportunidades, mas não dá. Saul não se alegra com as minhas coisas. E aí Deus passou a procurar um homem que se alegrasse com as coisas de Deus. E aí lá em Atos, falando sobre esse episódio, a Bíblia fala que Deus disse assim: achei um homem que se alegra com as minhas coisas. Em outras palavras, Deus diz: eu achei um homem segundo o meu coração, Davi, filho de Jessé. E levantou Davi rei, o melhor rei de Israel, o que se tornou padrão para todos os outros reis, o que é padrão para mim e para você. Sabe por quê? Porque Davi se alegrava com as coisas de Deus. Sabe por que Davi disse certa vez: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Ele se alegrava com as coisas de Deus. Saul não. Lá vem Deus. Onde? Aqui. Então deixa eu ir para cá. Davi não. Onde está Deus? Ali. Então deixa eu ir para lá. Sabe, você precisa entender qual é o propósito divino, mas precisa ter alegria com o propósito divino. E só vai ter alegria com o propósito divino quando o seu coração for como o coração do Senhor. Por isso que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus tem a mesma alegria de Deus, se alegra com as mesmas coisas. De vez em quando, algumas pessoas me perguntam e me procuram e falam: mas pastor, por que essa insistência que eu na casa de Deus eu tenho que fazer alguma coisa? Ou eu tenho que ser um anjo da guarda, eu tenho que ser um anfitrião, eu tenho que ser um líder de célula? Eu não aguento isso. Eu vou perder minha vida social com isso. Já basta o tanto de coisas que eu faço nesse mundo. Eu trabalho o dia inteiro, já basta as metas da minha empresa. Aí eu chego aqui na igreja e eu estou pensando que eu vou descansar, vocês vêm me dar trabalho. E a minha vida social? Eu falo: mas vida social? Como que é vida social? Porque vida social é o que a igreja mais tem. Nós estamos sempre juntos, nós estamos fazendo as coisas juntos, e isso é vida social. Não, pastor, não é bem essa vida social que eu estou falando. É a vida social com o mundo. Eu quero ir ver um jogo do Corinthians. Eu quero ir num shopping. Eu quero sair com meus amigos. Eu quero tirar férias. Eu quero fazer o que eu quero. Ah, então não é vida social. Você quer fazer o que você quer. É isso. Ah, é mais ou menos isso. Não, é isso, dá nome certo para as coisas. Então nós estamos aqui edificando o reino de Deus. Nós estamos levando as pessoas, tirando elas do mundo e levando elas a serem glorificadas, para que elas cresçam. Deus tem prazer nisso, Jesus se alegrou com isso. Você não se alegra, você quer fazer outra coisa? Não é bem assim. Não, é bem assim que você está me falando. É isso que você está dizendo. Porque se você trabalha muito no mundo, então deixa de trabalhar no mundo tanto e trabalha na obra de Deus, para você não ficar tão cansado. Não, mas que é isso, pastor? É você que vai pagar meu aluguel? É você que vai pagar a prestação do meu carro? É você que vai pagar a prestação do meu apartamento? Eu falei: lógico que não. Eu falei: pois é, por isso você está falando que eu trabalhar menos. Eu falei: mas eu não sei, eu já li isso em algum lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas serão acrescentadas. Está escrito isso em algum lugar, irmão? Ah, eu acho que tá. Pois é, ué, então eu creio nisso. Ah, não, eu falei: não, então fala de nome certo. Você não se alegra com aquilo que Deus se alegra. Jesus se alegrou com isso, você não. Então tem algo errado, irmão, e é no seu coração. Agora, quanto a mim, por favor, deixa eu fazer a obra de Deus. Não me impeça de fazer a obra. Não me constranja a não fazer a obra. Não venha falar para mim que eu estou errado, porque eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Se você não quer fazer, toma o rumo que você quiser, mas em nome do Senhor Jesus, deixa eu fazer, porque eu me alegro em passar o dia inteiro dentro da igreja. Eu me alegro em liderar uma célula. Eu me alegro em liderar uma igreja. Eu me alegro em discipular pessoas. Eu me alegro em pregar o evangelho. Onde você quer que eu pregue, qualquer lugar pode mandar, não importa a hora nem o lugar. Eu me alegro com isso. Eu me alegro em investir na obra de Deus, em trazer o meu dízimo, trazer minha oferta. Eu me alegro em ser um líder de célula e cuidar de pessoas. Eu me alegro na madrugada alguém ligar e falar: eu preciso de oração. Eu me alegro, por quê? Porque isso Deus se alegra. Jesus se alegrou. E Jesus se alegrou porque você foi incluído na eternidade. Ele se alegrou. Então a primeira coisa é entender o propósito. Esse é o caminho que Jesus percorreu. A segunda coisa, se alegrar com esse propósito. Por que eu preciso me alegrar? Porque os dois próximos passos só quem é alegre faz. E qual é esse próximo passo, pastor? O terceiro. Então veja, primeira coisa, o caminho que Jesus percorreu para ser glorificado é entender o propósito divino. Segundo, se alegrou com esse propósito. Terceiro, aqui em Filipenses, capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses,
capítulo 2, a partir do verso 5. Olha o que o apóstolo diz. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que é que Jesus fez: se esvaziou. Para que Jesus se esvaziou? Para ele poder cumprir o propósito, para ele dedicar-se só ao propósito. Porque Jesus, como Deus, devia ter. Imagina nós como homens, tem tanta coisa para fazer. Imagina Jesus como Deus. Mas ele parou tudo, abriu mão de tudo, do poder, da glória, de tudo. Para quê? Para dedicar-se tão somente ao projeto divino, à proposta que Deus fez. Só para isso se esvaziou. Não tenho mais coisa a pensar, não tenho mais desejo, não tenho mais sonho, não tenho mais alvos, não tenho mais nada, a não ser esse propósito que Deus me deu, a essa proposta que o Senhor me fez. Vou viver em função dela. É isso, esvaziar-se é isso. Esvaziar-se significa consagrar-se. O que é consagração? Dedicar a uma única coisa. Consagração existe tanto nos céus quanto fora dos céus. Tem gente aí fora que é consagrado à empresa. Ele dorme na empresa, vive na empresa, e a empresa vai para frente, a empresa cresce e vira um império, porque um cara se consagrou a isso. Tem gente que é consagrado a ser um atleta. Você já viu esse pessoal que vai para a Olimpíada? São consagrados, nascem e vivem em função daquilo. Treinam não sei quantas horas por dia, não tem mais vida com ninguém, não faz mais nada na vida, vive só treinando. E sabe para quê? Para ganhar uma medalha. Se consagram para ganhar uma medalha. Agora eu e você temos que nos consagrar para ganhar, não é uma medalha, é a glorificação do Senhor Jesus. Mas tem que consagrar também. Por que eu tenho que me consagrar? Porque nesse caminho que eu tenho que percorrer, eu tenho que estar olhando firmemente para Jesus. Mas quem não é consagrado está vendo e olhando um monte de outras coisas. Ele passa na rua, vê um carro, opa, eu quero aquele carro. Passa a trabalhar em função de comprar o carro. Aí ele passa, vê uma casa melhor do que a dele, ele está de olho na casa, eu preciso de uma casa igual àquela. Ele vê uma roupa, fala, opa, eu tenho que trabalhar mais, vou fazer hora extra para comprar essa roupa. Aí ele vê alguém passeando, ele fala, opa, eu tenho que guardar dinheiro e tudo, porque eu quero passear também. Então ele está olhando para muitas coisas. Ele não está olhando firmemente para Jesus. Ele está olhando para tudo aquilo que a alma dele deseja e quer. Então ele jamais vai cumprir o propósito de Deus. Ele vai se perder. No meio dessa caminhada, ele olha para um lado e para outro, e o diabo para e morreu o propósito. Por isso que Moisés diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque eu e você temos uma única quantidade de dias na face dessa terra. Não tem mais, não tem menos. E o que você já gastou dos seus dias já foi. Para cumprir o propósito de Deus só tem o resto da sua vida agora. Quantos anos são? Ninguém sabe. Então nós não podemos perder tempo. Por que eu tenho que me esvaziar? Para eu não perder tempo com outras coisas que não sejam o propósito divino. Você fala, mas pastor, você está falando para eu viver só para Deus? O que é isso? Se você pensa isso, você entendeu exatamente o que eu estou falando. Se isso for muito para você, me desculpe, mas é o que a Bíblia diz. Não, eu quero compartilhar minha vida com outras coisas. Irmão, você pode fazer isso, é uma escolha sua, mas não é essa a proposta de Deus para você. A proposta de Deus tem um propósito para você cumprir, tem algo para você fazer. Mas e as outras coisas, pastor? Serão todas acrescentadas à sua vida.
Desde que você esteja dentro do propósito divino. Desde que você esteja lutando, trabalhando e buscando o propósito divino. Isso é o que a Bíblia diz. Qualquer outra coisa não é a palavra de Deus. É um pensamento, é um entendimento, é alguma coisa humana. Cada um acredita no que quer. Eu acredito no que a Bíblia diz. Então Jesus se esvaziou. Pergunta para o seu irmão: você tem disposição de se esvaziar? Tem muita coisa que nos enche. Sentimentos, projetos, sonhos, desejos, frustrações, mágoas, carne. Tem muitas coisas. Deus está falando: esvazie de tudo isso, senão você não vai conseguir cumprir o propósito. Paulo está falando: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se esvaziou, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Então olha, para que eu seja glorificado, primeiro eu preciso entender o propósito. Segundo, eu preciso me alegrar. Terceiro, eu preciso me esvaziar. E quarto, eu preciso morrer. Aí agora o irmão foi longe. Eu estou querendo é viver, você está falando para eu morrer? Eu não, a palavra de Deus. Aí você escolhe com o que você vai querer ficar. Eu já fiz a minha escolha há muito tempo atrás. Vou ficar com a palavra de Deus. Deixa eu te explicar algo. Por que é que eu tenho que morrer? Por que é que a palavra de Deus diz isso? E muitos confundem esvaziar-se com morrer. São duas coisas distintas. Esvaziar-se é você abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus alvos, da sua agenda particular e pessoal, dos seus projetos de vida, e pegar a proposta de Deus para você. Isso é esvaziar-se. E dedicar-se a ela. Isso é esvaziar-se. Isso chama-se consagração. Isso é o que Jesus fez. Abriu mão de tudo. Falou: tá bom, Deus, eu vou deixar de ser Deus aqui e vou virar homem. E como homem, eu vou pegar a cruz. Então ele se esvaziou. Agora, essa segunda coisa que Jesus fez, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, e depois ele pegou a cruz como homem. Essa é a morte. O que é a morte? Por que precisa morrer? Deixa eu te explicar algo. Jesus disse o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Se ele morrer, ele produz muitos frutos. Qual é a proposta de Deus? É que a humanidade faça parte da eternidade. Como que a humanidade vai fazer parte da eternidade? Frutos. Tem que ter fruto. A humanidade precisa ser gerada na eternidade. A humanidade não vem como um passe de mágica para a eternidade. A humanidade tem que ser gerada aqui. E Jesus disse, ele veio, passou 3 anos e meio pregando, viveu 3 anos e meio pregando, falando sobre isso, e no final ele disse para os discípulos: agora é hora de eu morrer. Os discípulos chegaram: mas para quê? Não precisa. Ele falou: mas se eu não morrer, eu não gero a humanidade na eternidade. Porque enquanto eu estiver vivo, não gera o fruto. Por que não gera? Aí ele explicou. Se você ler João capítulo 14, está falando: se eu não morrer, o Espírito não vem. E é o Espírito que gera vida. É o Espírito que gera nova criatura. É o Espírito que gera coisas para a eternidade. Somente o Espírito Santo de Deus gera coisas para a eternidade. Qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que você faça, que não foi o Espírito Santo fazendo através de nós, vai morrer aqui. Então Jesus disse: se eu não morrer, o Espírito não vem. Se o Espírito não vem, a humanidade não será gerada na eternidade e o propósito não vai se cumprir. Então Jesus precisou morrer para que o Espírito Santo viesse, e assim a humanidade pudesse ser gerada. Assim o propósito divino de produzir, de trazer a humanidade para a eternidade, pudesse completar. Deixa eu te dar um exemplo disso.
Jesus, na noite em que ele foi traído, ele falou para Pedro assim: Pedro, quando te converteres. Como quando converteres? Pedro largou tudo, já tinha 3 anos e meio que estava seguindo Jesus. Mas Jesus chegou para ele e falou: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Quem disse isso foi Jesus. Ué, mas peraí, Pedro viveu com Jesus todo esse tempo sem converter? É o que Jesus disse. Às vezes você está da mesma forma, está no auê. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia não fala quando Pedro se converteu, mas a Bíblia diz que no dia do Pentecoste, que foi o dia que o Espírito desceu, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e 3.000 almas se converteram. Até então, ninguém tinha se convertido. Até então, Pedro nunca tinha conseguido produzir nada de relevante. Mas agora não, gerou 3.000 almas para a eternidade. Por quê? A ação do Espírito Santo. Então o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Eu tenho que morrer literalmente, tenho que dar um tiro na cabeça? Não! A sua carne tem que morrer. Porque para que esse propósito se cumpra, somente movido pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito é que vai gerar os frutos da eternidade. Somente o Espírito Santo é que vai cumprir esse propósito. A sua carne e a minha carne não produz nada. Nada, nada, nada. Nada do que eu faça, nada do que você fizer vai produzir fruto para a eternidade. O único ser que tem capacidade de produzir algo para a eternidade chama-se Espírito Santo de Deus. Eu conheço muitas pessoas que pregam o Evangelho e ninguém se converte. E conheço outros que às vezes nem pregam. Só dele estar ali, as pessoas vão se convertendo. Por quê? Um está trabalhando a força do braço e o outro já morreu, deixou a carne morta. Ele morreu a carne, ele matou a própria carne, e aí o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não trabalha junto com a sua carne. A sua carne e a minha carne atrapalha o mover e o trabalho do Espírito Santo. Eu tenho que morrer. Agora tem muita gente que está falando o seguinte: eu estou esperando Deus me matar. Não, Deus não vai te matar. Olha o que é que aconteceu com a morte de Jesus. Aqui em Lucas capítulo 23, verso 46. Olha o que a palavra de Deus diz. Lucas 23, verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus não foi morto. Jesus entregou o seu espírito. Ninguém matou Jesus, Jesus entregou-se à morte. Para quê? Para que o Espírito Santo viesse. Se eu e você não nos entregarmos à morte todos os dias, para que o Espírito Santo manifeste, não há fruto, não há propósito. A proposta de Deus não se conclui nem na minha vida e nem na sua. Para que nós sejamos glorificados, eu e você temos que morrer. Eu me lembro quando eu ainda estava na vida secular, eu trabalhava nessa época numa repartição, e tinha uma mulher ali muito difícil, muito complicada, muito confusa. Ela tinha passado por muitas religiões, e qualquer pessoa que tentava conversar com ela, ela repelia e era difícil demais. Ninguém se relacionava com ela. Eu olhava para aquela mulher e pensava: essa mulher precisa de Deus. E eu tinha uma colega de trabalho que era uma católica carismática, uma mulher de Deus, buscava muito o Senhor, e ela tentava pregar para essa mulher, e ia pregar para essa mulher, mas ela já ouviu tanta coisa, coitada. E eu olhava e ficava pensando: Deus, o Senhor precisa fazer algo. E aí eu comecei a orar por aquela mulher, porque eu sabia, não existia estratégia natural e humana que pudesse tocar no coração daquela mulher, não tinha jeito. E aí eu orando por ela, orando, Deus me dá uma oportunidade, Deus faz um arranjo divino, Senhor, que o Espírito Santo faça alguma coisa, porque eu já morri. Eu não vou usar estratégia humana nenhuma, porque não funciona. Um dia, eu sempre cheguei muito cedo no meu trabalho, era o primeiro sempre a chegar, chegava cedo, bem cedo, e ficava ali. E aí um dia eu entro na sala, quando eu entro a mulher já estava lá. Só ela, sozinha na sala. Eu entrei, falei: mas tem algo diferente aqui, porque essa mulher nunca chegou cedo.
E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, faça algo. Senhor, só o Senhor pode fazer algo. Aí sentei ali na mesa, estou orando, eu e Deus, e olhando para aquela mulher e pensando. Aí de repente a mulher vira para mim e fala assim: Wilson, você é crente? Eu falei: glória a Deus. Falei: é isso que eu precisava. Eu precisava que ela tomasse a iniciativa, que ela falasse algo, porque se ela falasse, se ela tomasse a iniciativa, ela ia ouvir o que eu tinha para falar. Eu falei: obrigado, Senhor. E falei: não sou só crente não, sou mais do que isso. E aí comecei a pregar para ela, e aquela mulher se converteu, e foi transformada, e teve a vida dela mudada. Muitos tentaram pregar para aquela mulher, mas tentaram na força do sentimento, na força do braço, na força da sabedoria humana. Não funciona. Só tem fruto aquele que morre. Só tem fruto aquele que deixa o Espírito Santo agir. Eu vejo muitos líderes de células ficando assim, cansados, sobrecarregados, porque está tentando edificar uma vida que não é uma nova criatura. Só porque alguém está na célula e ele quer fazer aquela pessoa se tornar como Jesus, não tem jeito, ele não é uma nova criatura. O Espírito Santo ainda não trabalhou, e não trabalhou porque a sua carne está impedindo isso de acontecer. Eu tenho uma outra experiência. Uma vez, uma mulher lá da minha rede, eu estava lá em Goiânia ainda, já era pastor, e ela fala: pastor, você tem que pregar para o meu marido. Eu falei: não vou pregar para o seu marido. Não, mas só tem que pregar para ele, porque precisa converter. Meu marido é muito ruim, ele vai para o inferno ainda, eu não posso deixar que ele vá para o inferno, só tem que pregar. Eu falei: não, eu preciso de uma direção de Deus, de como fazer isso. O seu marido não é alguém que passou por mim aí na rua, e que eu não vou ter outra oportunidade. E o marido dela quis falar comigo. Aí foi lá, eu falei: o que foi, meu irmão? Tudo, eu conhecia ele, conversava, já tinha ido na casa dele, tudo. E aí ele falou para mim: eu quero saber por que tem que expulsar demônio da minha vida. Eu falei: por que é que você está me falando isso? Não, porque todo dia eu acordo, está lá minha mulher com as mãos sobre mim: sai diabo, sai diabo, sai diabo. Eu falei: não aguento isso, eu sou o diabo. Eu falei: não, com certeza não é. Então por que ela está falando isso? Eu falei: também não sei não, meu irmão. Não sei. Não, é você que está ensinando. Não, eu com certeza não estou ensinando isso para ela não. E aí foi: então você resolve isso. Eu falei: mas é o seu marido. Não, o seu pastor. Resolve, porque eu não aguento mais isso. Eu falei: tá bom. Chamei a irmã, falei: irmã, o que você está fazendo? Mas você não foi pregar? Eu estou expulsando demônio porque tem que converter. Eu falei: você crê na Bíblia? Creio. Abri lá em 1 Pedro, falei assim: então o que é que está escrito aqui? Que as mulheres vão ganhar seus maridos, não é por pregação, mas pela sua conduta. É isso que está escrito. Agora, a sua conduta está levando ele para mais longe de Deus, não para perto. E você quer que eu vou pregar? Eu estou indo contra a Bíblia, porque você vai ganhar com a sua conduta. E o marido dela não se converteu. Não sei hoje, já tem alguns anos que eu saí de lá, espero que tenha convertido. Mas até quando eu saí não tinha. Por quê? Porque ela estava fazendo a coisa na força do braço. Ela não morreu para deixar o Espírito Santo agir. Não, vai ter que converter, então vai ter que converter. E se não está convertendo é porque o diabo está aí, então sai, diabo. Quantos aqui querem gerar frutos para a eternidade? Fala para o seu irmão: tem que morrer. Fala para ele: tem que morrer. Fala: o Espírito Santo só vai agir quando você morrer. Então olha o que é que aconteceu. E o que é que leva você a ser glorificado? 4 passos. Primeiro, entender o propósito divino. Segundo, se alegrar com ele. Terceiro, se esvaziar, consagrar-se a esse propósito. E quarto, morrer, deixar o Espírito Santo a trabalhar através da sua vida, gerando os frutos para a eternidade. Pergunta para o seu irmão: você quer isso? Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Então, irmão, pensa bem. Você pode continuar vivendo a vida que você quer viver. Você pode continuar como uma criança no reino dos céus. As pessoas te servindo, as pessoas te protegendo,
as pessoas cuidando dos seus problemas. Olha aqui para mim, quero te falar que a parte mais importante de tudo que eu tenho para te falar é agora. Mas você pode se tornar alguém maduro, como Jesus, que é o alvo, que é o sonho, que é o propósito divino. Deus te chamou para isso. Se você quiser continuar como uma criança, nós vamos te amar, nós vamos investir na sua vida, nós vamos cuidar de você, mas você jamais vai ser glorificado. E esse é o alvo. Para ser glorificado tem que ser maduro. E ser maduro é entender esse propósito, se alegrar com ele, se esvaziar e morrer para que o Espírito Santo trabalhe através de mim e de você. Amém, igreja? Então, se você quer fazer parte disso, se você quer, como Paulo diz, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. O que é um sofrimento? É um sofrimento que não é sofrimento. Porque quem se alegra com propósito, ele sofre sem sofrer. É igual uma mulher. A gravidez ela sofre, o parto ela sofre, mas quando nasce a criança, ela não se lembra do sofrimento. Jesus disse isso. Então é um sofrimento que produz uma alegria. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Então eu quero orar por você. Aqueles que querem fazer parte dessa glorificação, que quer entrar nesse processo como Jesus entrou, aqueles que estão olhando firmemente para Jesus e ouvindo a voz dele falando, vem, e você tem essa disposição, se era o seu caso, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você. Vamos cantar? Tocar? Somente aqueles que querem fazer parte disso. Pastor, e se eu não fizer parte disso? Não tem problema, nós te amamos, Deus te ama, vamos continuar orando por você, vamos continuar cuidando. O único problema é que você não vai avançar e não vai amadurecer. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus vai chegar a hora. Mas se você se levantou com entendimento, então feche seus olhos agora e comece a orar ao Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça em mim aquilo que o Senhor quer que seja feito. Senhor, eu me coloco à sua disposição. Senhor, eu quero esse propósito. Senhor, eu me alegro. Diga isso para Deus agora. Enquanto a equipe de louvor LOL canta, ore, se coloque diante do Senhor. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Diga a Deus, usa-me, Senhor. O farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, venha a tua graça, venha a tua unção sobre cada um dos meus irmãos, sobre todos aqueles que se dispõem a percorrer o caminho olhando firmemente para Jesus. Fortalece, Senhor, fortalece, que haja revelação, que haja vida, que haja graça, que haja poder sobre cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, queremos ser uma igreja poderosa, uma igreja que avança, uma igreja que conquista, uma igreja que vive o teu evangelho, uma igreja que vive, Senhor, o teu propósito, uma igreja que experimenta o caminho que Jesus experimentou, uma igreja que sofre junto com Jesus para que seja também glorificada como o Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, que a tua glória, que a tua vida
seja sobre nós em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, Senhor. Queremos mais, mais do teu poder, mais do teu amor, mais da tua unção. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Ore com o seu irmão agora, fortaleça ele. Fala: irmão, eu quero orar por você, eu quero te fortalecer, eu quero que você fique firme, que você cumpra o propósito de Deus. Ore com o seu irmão agora, ore com ele, ore com ele. Abençoa a vida dele e dela, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ore agora, ore agora. Harabacacaralás, seribelere becalei salabacacaralás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabalás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabacacaralás, sericalei salabalás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabacacaralás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabacacaralás, sericalei salabalás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabalás. Harabacacaralás, sericalei salabacacaralás, sericalei salabalás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabacacaralás, sericalei salabacacaralás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabalás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabalás. Harabacacaralás, sericalei salabacacaralás, sericalei salabalás. Harabacacaralás, seribelere becalei salabalás. Se você já orou, vamos cantar agora essa música, só o refrão dela. Faça dela a sua oração. Entenda o que você está cantando. Faça com conhecimento de causa. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Canta, faça dessa música agora a sua oração. Farol que brilha no... Ser maduro é ser usado por Deus em qualquer dia, em qualquer hora, dentro do propósito divino. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana poderosa na presença do Senhor. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.